Estamos aqui começando mais um episódio do Preço da Pressa, dessa vez com o Genaro, uma pessoa que tem uma história incrível no caminho do empreendedorismo. Você sabe que a nossa missão, a minha e do Dani, é ajudar você a descobrir dicas, armadilhas, como se livrar delas e tirar o melhor proveito desse universo maravilhoso. Então, é isso. Vamos lá. Bem-vindo, Genaro. Muito obrigado. Quero agradecer pelo convite aí, Daniel. Dan, muito obrigado e vamos ir para somar, né? Bora lá. Sim, é isso aí. Rapaz, como é que começou? Primeiro, de onde você veio? Você tem uma história muito interessante, muito diferente Tem. da maioria, acho que de todo mundo que eu conheço. Eu sou de uma família de 12 irmãos. Eu sou nordestino, né? Eu vim para o estado de São Paulo em 94. E a gente veio sempre muita dificuldade. Nordestino, assim, vem para o estado de São Paulo para vencer, né? E até hoje, na hora que eu desci no terminal ali, me passou um filme, né? Porque foi ali que a gente... foi ali que a gente... Minha mãe e meu pai, com 12 filhos, desceu ali e foi ali que a nossa história começou. E, eu fiquei pensando, velho, o que será que eles pensaram, né? Sem Cara, nada. eu não consigo imaginar isso. Você consegue imaginar? Não. De 12 filhos. Aí a gente... time de futebol inteiro. E é muita dificuldade, né? Muita pobreza. A gente veio... Eu vim da pobreza. Eu acho que isso foi um meio de eu querer empreender e crescer através do empreendimento. Quanto de pobreza? De 0 a 10? De 0 a 10. 1. Caramba. Era muito. Caramba. Assim, eu sempre passei muita dificuldade. Eu não tinha expectativa, assim, de crescimento nenhum, porque quando a gente é criança, a gente se espelha muito nos pais. Sim. E meu pai sempre trabalhou na roça. E minha mãe também, sabe? Então, era muito difícil eu ter uma expectativa, como é que vai ser minha vida? Será que eu vou crescer e tal? Tanto que até meus 19 anos eu trabalhei na roça. Então, eu não tinha expectativa de crescimento. Aí, a gente foi para Monte Azul, né? A gente tinha uma família lá, tinha parente lá, nós fomos para lá. Morávamos em 12 pessoas num cômodo. Caraca. Então, tinha um fogão ali, era tudo espalhado. E aquilo ali, e eu tenho isso na memória, né? Porque a gente não esquece, né? Tem no subconsciente isso. E aí... Tem uma parte interessante da minha vida que é o seguinte, para vocês terem noção do nível que era. Meu irmão estudava de manhã, na verdade eu estudava de manhã e meu irmão estudava à tarde. E a gente tem diferença de 2 anos, um pro outro. E aí eu ia com a roupa para a escola, tinha que voltar correndo para tirar a roupa para o meu irmão ir para a escola. Caraca. Então, assim, eu não podia sujar a roupa, entendeu? Senão dava ruim para ele. Então, assim, era um estado bem precário, sabe? Então, já teve época que as professoras, assim, faziam reuniões e cesta básica e tal, para ajudar a gente, porque era bem precário. Então, eu acho que... eu não hoje, assim... Eu acho que isso me faz forte, sabe? Essa base, isso, essa minha história me faz forte e me fez querer crescer, sabe? Ser alguém, assim, diferente. Não aceitar aquilo para minha vida. Então, foi por isso que eu resolvi, assim, se mudar de vida. Falei, não, eu tenho que ser diferente, eu não preciso ser assim. Entende? Então, isso que me levou a empreender. Onde? Porque, assim, eu sinto que a gente tem um pouco de sorte. Todo mundo que a gente conhece praticamente, pelo menos a maioria, se esforça muito. Mas, além do esforço, tem um componente sorte que eu atribuo a um assunto atravessar a nossa vida, né? E você fala, poxa, isso aqui é interessante, acho que eu vou... Você está falando que trabalhava na roça. Como que passou? Como é que você olhou para cá? Eu sou cristão. Então, eu sempre acreditei em Deus. Sempre tive muita fé em Deus. Uma vez eu fui num treinamento lá no Daniel e ele falou uma coisa que eu achei importante. Foi muito curto que ele falou, mas eu acatei aquilo e talvez ele não tenha noção disso. Ele falou assim,
que quando ele ia na igreja, tudo ele achava que era culpa de Deus. Entendeu? E tipo, eu sempre, esse lado espiritual meu foi sempre muito forte. Eu acredito muito em Deus. E foi numa fase da minha vida que eu comecei na igreja. Comecei na igreja e minha mente começou a mudar. Primeira coisa que veio na mente, mudança de ambiente. Isso do instinto veio de Veio dentro? ver, porque, tipo, uma pessoa que quer vencer, ela não pode se acomodar com aquilo. No ambiente onde O ambiente. Então, eu tinha que ter coragem de sair dali. Falei, não, eu não quero isso para minha vida, então eu tenho que dar o passo, que Deus vai colocar o chão. Perfeito. Entende? Então, não era parte de Deus isso, era a minha parte. Então, o que eu fiz? Eu saí da roça. Com 19 anos. Mas Foi fazer o quê? Saí. Só saiu. Só saí. meus Pisou, pais saíram. pisou fora e o degrau. Eu falei, eu tenho que sair, porque se eu não conseguia ver outro jeito, outro jeito de sobreviver. Mas se eu continuasse aceitando aquilo ali para minha vida, eu ia ficar ali. Pro resto Você da vida. lembra quando incomodou? Porque tem muita gente que aceita, não porque aceita, é porque ela não sabe que tem... Uma possibilidade. Não tem algo bom, né? Não tem como eu empreender, né? Não tem como eu melhorar o trabalho. Para mim, eu sou da periferia de São Paulo, o meu desenvolvimento, e lá eu só podia ser duas coisas, ou metalúrgico ou funcionário público. E surgiu a música. E assim, surgiu a música. Nossa, isso aqui é interessante. Quando foi? O que surgiu? Né, para você falar, não, peraí, tem outra vida. Eu não quero isso aqui. Quando é que... Você lembra quando incomodou? Quando... Eu tive que tirar a roupa para entregar pro meu irmão. Tipo, na verdade, sempre eu tive esse incômodo dentro de mim. Que a gente depende só da gente, entende? Você tem que ter isso em você. Vem do interior, você tem que querer. Você não pode aceitar uma vida medíocre. Isso tem que vir da gente. Então, eu sempre tive isso. Eu sempre quis vencer. Sempre estava dentro de mim isso de querer dar uma vida melhor para meus pais. Eu não aceitava. Sempre tem que ter alguma coisa no teu coração, na tua mente, martelando isso. Cara, isso não é para mim. Você não pode se conformar. Consultação. Né? Você Perfeito, não pode se conformar que essa vida aqui é a vida que eu vou ter pro resto da minha vida. E o que acontece? A gente estava falando sobre tempo. Começou a pesar uma coisa muito dentro de mim, o seguinte: o que a gente tem mais de valioso hoje na nossa vida é o nosso tempo. Perfeito. Esse momento que a gente está passando aqui, nunca mais vai voltar. Perfeito. Talvez a gente pode gravar outro daqui 6 meses, mas esse é o único. Perfeito. Que dia que é hoje? Hoje é... Dia 27 de janeiro. 27, às 10h55. Esse momento nunca mais vai voltar. Perfeito. Isso é muito valioso para a gente, porque é limitado. Entende? E eu comecei a pensar, eu quero passar o resto da minha vida... Nesse único tempo aqui? Então, o que eu vou fazer para mim valorizar o meu tempo? E o empreendimento, eu consegui ver a liberdade nisso. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser dono do meu tempo. Foi aonde vocês estavam falando aqui. E hoje o meu maior propósito de vida é esse. Eu trabalhar até um certo tempo para mim ter rendimento suficiente para mim ser dono do meu tempo. Hoje eu quero ter uma filha, né? Hoje eu quero ficar o dia inteiro com a minha filha. O que te impede disso? Nada, porque eu tenho a liberdade, eu sou liberto. Então eu acredito que o empreendimento vai me dar essa liberdade. Perfeito. Entende? Então eu acredito nesse propósito, que o tempo é o que a gente tem mais de valioso na vida. Então, a gente quer ser dono do nosso tempo, ou a gente quer passar nossa vida inteira vendendo nosso tempo para alguém? E eu não queria mais isso, vender minha vida, porque hoje a pessoa que tem um emprego, ela não vê isso, mas ela está vendendo a vida dela. Sim. Entende?
Eu tenho empresa, então, tipo, o que eu compro? 8 horas todo dia da vida do meu funcionário. É dolorido falar isso? Mas é a verdade. Sim. Você vende sua vida, você vende seu tempo. E isso toca muito em mim, entende? Eu acho que o que eu luto hoje, assim, é para mim ser dono da minha própria vida, da minha liberdade. É isso que me faz eu empreender. O que você encontrou? Você saiu da roça. Você foi atrás. Qual foi a primeira coisa que você encontrou para fazer? Nada. Por quanto tempo? Nada. Eu fiquei, tipo, fazendo, assim, bico, né? Fazia bico, assim, uns 8 meses, mais ou menos. Caraca. Uns 8 meses fazendo bico. Aí tipo, aí você vai conhecendo outras pessoas, O ambiente outros diferente. ambientes e tal. E sempre orava muito para Deus abrir portas, né? Mas eu sabia que eu tinha que fazer minha parte. Uhum. Porque hoje, o Dani assim, vem de um berço evangélico, ele sabe. Sim. Hoje as pessoas esperam muito de Deus. Elas... se Deus quiser vai dar certo. Mas é você. Sim. É oração. Você ora, mas tem ação. Sim. Você divide a palavra em duas. É dividido. É dividido. Então você tem que agir. E eu comecei a fazer bico daqui, bico dali, e fui. E as coisas começaram a acontecer. Você tem que acreditar também, viu? Sim, Você total. tem que acreditar. Porque a oração, o pressuposto da oração, tanto na física quântica como em qualquer área de religião, é a fé que você tem que aquilo vai acontecer. Isso. Você não sabe quando, nem como, mas você sabe que vai. O Joe Dispenza escreveu um livro que chama Seja Sobrenatural. Ele falou que isso é quimicamente provado e também é provado dentro da própria física quântica. A crença de que aquilo vai se tornar real é essencial para que aconteça. Que doideira. A gente tem alguns exemplos práticos, né? Tem uma banda chamada Kiss. Já ouvi. Putz, essa história é incrível. Já ouviu? Já viu Não. essa história? Eles... Mas sabe quem são? Eles se fantasiam Sei, ali. eu sei. E ele conta que no começo... Esqueci o nome do principal, Johnny Simons, alguma coisa assim. Não lembro o nome dele. E ele fala... Não, a gente... Perguntaram para ele, né? Quando é que virou? Quando é que vocês se tornaram o Kiss? Ele, não, a gente sempre foi o Kiss. Mas como assim? Não, a gente, tocava no barzinho, no boteco, ali a gente ia vestido assim. Eu acreditava nisso. Primeiro chega aqui, né? Primeiro que arrepia, né? Primeiro você depois você se torna, né? E ele falou, mas exatamente. o que é que mudou? É o passo que você falou. Você dá o passo, o chão vem. Você dá o passo, o chão vem. Perguntaram para ele, mas o que é que mudou? Ele, só o dinheiro. Porque a gente é desse jeito, Sempre. tendo essa fé. Desde sempre. Isso é muito importante. Eu Poderoso, acreditar, né? Eu acreditar que se por esse caminho não vai dar certo, vai ter outros caminhos, mas o objetivo é o mesmo. Tem Entendeu? uma frase que eu gosto que fala assim, ó, Deus vai fazer, ou melhor, Deus vai fazer de tudo por você, menos a sua parte. A sua parte. A sua parte é acreditar e agir, né? O quanto a pessoa acredita para dar aquele passo. Porque, cara, sair de um negócio que você está trabalhando para ficar 8 meses, eu imagino o que deve ter sido esses 8 meses. Foi... Né? E, tipo, uma coisa assim que eu sempre tenho comigo, eu aprendi isso com motorista de caminhão. Uma vez eu estava trabalhando, eu ganhava, meu salário era bem inferior de outro rapaz que estava lá na empresa, né? Eu era empregado. E, tipo, eu tava dando a vida, tava trabalhando. Aí eu comentei com o motorista. Falei, ele ganha 2 vezes mais do que eu. E, tipo, e não faz nada. Ele falou assim, me chamou de galego. Falou, galego, quando a pessoa faz com excelência, ela não faz por causa do dinheiro. Ela faz porque ela quer fazer. Essa pessoa aí, ela pode ganhar 10 vezes mais, mas ela sempre vai ser desse jeito. A pessoa que quer fazer, ela pode fazer de graça, mas ela vai fazer bem feito. Isso eu guardei para mim também. Então, eu posso estar trabalhando em qualquer coisa, eu treinando, eu gosto de fazer bem feito. Fazer com excelência, porque eu acredito que uma hora a gente vai colher isso. Alguém está vendo, não sei, mas uma hora você colhe. Entende? Então, isso eu acho um ponto muito interessante. Faça. Não interessa se você está sendo recompensado agora ou não. Faça bem feito, porque um dia você vai colher isso. Você tem quantos anos agora? Tenho 33. 19
para 33. 19 na roça. Na roça. Para 33. Você consegue se ver aqui na roça? Hoje, como é louco, né? Tipo assim, hoje assim, eu não consigo me ver mais. Nossa, como será que eu pensava naquela época, né? Porque, tipo assim, é porque a gente fez o caminho, né? Então, cara, mas hoje eu não me vejo mais ali. Nossa, por que o Genário tava ali? Parece ter uma cegueira mesmo, sabe? Na mente das pessoas, que bloqueiam ela desse crescimento. Mas hoje eu não consigo me ver mais fazendo aquele serviço. Teve uma das nossas conversas, a gente estava tentando entender qual é a chave da mudança, né? E uma das respostas foi essa, né? É inconformismo, é não aguentar mais. Sabe? É isso. Acho que falta Tem não que aguentar ter, mais, você né? tem que ter esse fogo, né? Essa vontade dentro de você. Fala, não, eu tenho que vencer. Mas o propósito é muito importante, né? Ah, eu quero vencer só para mim ganhar, só para eu ganhar dinheiro. Não. Cara, não é só o dinheiro. O dinheiro te dá muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu comecei a trabalhei nessa empresa, trabalhei durante 2 anos. E eu fui fazendo as coisas, e uma parte interessante dessa parte de fazer com excelência foi que meu ex-patrão colocou eu num setor, que esse setor não estava indo, tá? Não fluía. E ele confiava tanto em mim que ele falou, vou te colocar ali e você vai fazer isso fluir. Eu falei, tudo bem. E ele me colocou nesse setor. E eu comecei a trabalhar, mas tinha alguém acima de mim nesse setor. E essa pessoa me falava assim, você é muito puxa-saco. Por que você se mata desse jeito? Aí eu falei, ele colocou eu aqui para eu fazer o serviço, então eu tenho que fazer. Ah, não, mas eu tenho que fazer. Não, Genário, você trabalha muito, não precisa trabalhar desse jeito. Não, eu tenho... Olha que coisa. Não, mas olha que coisa, Dani. Passou 1 ano, mais ou menos, eu trabalhando com essa pessoa. Ela saiu da empresa e entrou em outra empresa. Perfeito. E eu continuei. 1 ano depois, eu saí dessa empresa e montei a minha. E eu fui vender meu produto aonde essa pessoa estava trabalhando. Certo. Olha que louco. E eu era muito novo, 22 anos, e eu fui lá oferecer meu produto. Cheguei lá para oferecer, ofereci tudo. E o responsável do setor que usava meu produto era esse rapaz, Perfeito. que trabalhou comigo. E ele e a gerente do setor foi perguntar para ele. Falou, a gente não conhece ele, mas e aí? Conheço. 22 anos. Ele falou assim, eu conheço ele. Perfeito. Eu trabalhei 2 anos com ele. Pode pegar que eu coloco a mão no fogo por ele. Você vendeu o peixe lá atrás. Você entende? E se eu chego lá e vou na onda dele? É verdade. Então, Foi a porta que você abriu lá ele atrás. abriu. Você entende? Sim, Então abriu ele falou, certeza? Falou, pode, porque eu confio nele. Ele vai fazer. Se ele falar que ele faz, ele vai fazer. Arrepia. Então tipo, Importante. foi o que eu falei, sempre faça com excelência, porque um dia você vai colher isso. E eu acredito muito nisso. Era empresa do quê? A que você trabalhava e você montou? Era empresa de embalagem de madeira. Aham. Que lá em Monte Azul a gente é muito forte nesse segmento de bomba submersa. E tem uma multinacional lá. E eu consegui, com 22 anos, eu consegui um contrato para fornecer essas embalagens de madeira. E, tipo, não é fácil. Vai fazer 10 anos Você trabalha com eles. que eu forneço para eles. E eu sou o único. Você é o Sensacional. único fornecedor. Sou o único fornecedor. Uau, incrível. E aí você montou outra. Aí o que acontece? Uma parte muito importante que eu gostaria de falar aqui. Eu acredito que no sucesso, sim, ninguém caminha sozinho. Perfeito. Ninguém. Nessa primeira empresa, eu tinha um sócio e essa pessoa me ajudou muito. Eu cresci muito com ela, aprendi muito. E chegou num certo momento que a gente se afastou, né? Que eu comprei a parte dela, e ela tinha outro segmento também. Mas uma parte muito importante é a gente ter uma equipe, uma pessoa que acredita em você, que te dá a mão e fala, vamos caminhar junto. Eu acho que para quem quer empreender e sair, se você achar uma pessoa
que já conhece o caminho, é meio caminho andado. Maravilhoso. É meio caminho andado. Então, isso é bíblico, né? É melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Perfeito. Então, aí eu montei essa empresa de sócio e foi, graças a Deus, deu muito certo, cresci. Mas se eu falar para vocês, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi a época que eu mais sofri na minha vida. Eu imagino. Eu acho que a gente sabe. Sofri muito. Qual foi o muito, sofrimento? muito. O dinheiro te dá muita responsabilidade. Muitas pessoas te aproximam. Se aproxima por interesse? E tipo, eu tenho 12 irmãos. Uhum, sim. E eu queria ajudar todo mundo. Entende? E tipo, tinha hora que eu fazia as coisas para um e parece que você não era valorizado, sabe? E aquilo começou a me machucar muito. Machucar muito. Eu sofri muito com isso. Teve um momento que eu cheguei no psicólogo e falava assim, cara, era melhor quando eu não tinha dinheiro. Porque isso está me fazendo muito mal. Sabe, uma ingratidão, não era legal. O que aconteceu? Naquele ponto, eu acho que foi um ponto assim, de mudança muito grande na minha vida, que você tem que ter responsabilidade quando você tem dinheiro. Sim. O dinheiro te dá poder, mas ele te dá muita responsabilidade. Você tem que saber lidar com ele. Foi naquele momento que eu comecei a estudar. Como lidar com dinheiro. Quantos anos? Isso aí eu tinha uns 26 anos. 26. Uns 26 anos. Aí eu comecei a buscar conhecimento, comecei a ler, comecei a buscar isso. Eu não queria voltar para onde eu saí. Para lá eu nunca mais quero voltar. Mas eu tenho que saber lidar com esse dinheiro. E aí foi aonde que minha mente começou a abrir. Pela dor? Você foi buscar? Pela dor, porque eu estava sofrendo muito. Muito nessa questão de emprestar. Emprestar. O que aconteceu? Assim, um erro que eu cometi, assim, que eu acho que foi um dos meus maiores erros. Sociedade com família. É problema. Muito problema. Tipo, você abre uma sociedade com uma pessoa comum, não dá certo. Tranquilo. O vínculo é outro. Você não Agora, a precisa família, se a pessoa não tiver na mesma sintonia, no mesmo ali poder de conhecimento, princípios, você tem que separar o profissional do pessoal. É uma empresa tem que rodar, tem que ganhar dinheiro. E se a pessoa não estiver preparada, você não pode falar. Senão é irmão ou... É outra relação. É outra relação. Você acaba com a empresa e com a relação, né? Então, ali foi um ponto assim que eu falei, nunca mais eu faço isso na minha vida. Eu falhei 2 vezes com isso. Entende? Então, isso me machucou muito. Mas eu aprendi, né? Chegou a quebrar a empresa? Eu quebrei. Eu quebrei, a outra eu vendi. Entendi. Entendeu? Por causa do sofrimento. Envolve muita coisa, né? Sim. Envolve. A ideia desse projeto aqui, né? Falar sobre esses erros. Tentar trazer luz, né, talvez pra gente, porque é legal relembrar, né? Repensar, recalcular a rota, ou reforçar uma opinião, mas também levar para quem está assistindo exatamente o nome do podcast. Qual é o preço da pressa? Porque não é... Às vezes você nem tem um prejuízo financeiro, às vezes você empata, às vezes você tem, mas a gente perde outras coisas, né? Que por exemplo, muito mais importante do que o próprio dinheiro, né? Muito, A questão emocional mesmo. Nesse caso, o preço da pressa... Teve pressa? Você acha que teve pressa? Teve pressa. Teve muita pressa. O que você não calculou, o que não calcularam, ou qual informação não te deram no começo? Isso mesmo, se alguém chega em mim e fala assim, Genaro, abrir negócio com família é delicado, tem esses riscos. Eu acho que eu ia pensar mais. Mas ali, estava empolgado. Você estava voando. Né? Não, uma deu certo, a outra também vai dar. E tipo, quando a gente vai montar um negócio, eu sou desse jeito, né? Eu só penso positivo, cara. Eu só desenho maravilhas, vai assim, mas não é assim. A gente tá ligado. Não, as coisas não acontecem desse a máxima, jeito. né? Na prática, a teoria é outra. A pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar tudo certo. Não é assim. Mas, para montar é necessário isso, porque é o pico de adrenalina principal.
é que normalmente quando a gente não calcula, o desânimo acontece na baixa, né? Então, é essencial pra gente montar, você tem que estar muito mais motivado do que desmotivado também. Porque se alguém chega em você e fala assim, não é assim, não vai, daqui um pouco ele te dá todos os motivos pra você não fazer. Você tem que pensar em tudo, igual igual a gente, Sim. 3 donos. Tipo, eu gosto muito da minha sociedade no Lavita. Perfeito. Que a gente tem um equilíbrio ali, sabe? Sim. Tem problema, desentendimento? Tem. Sim. Não, tipo, Todo mundo sentiu esse ruim muito da alma, né? cara, mas tipo que eu gosto. A gente tem maturidade pra resolver. Sim. A gente senta, conversa. Os meus antigos sócios era assim. Não, mas ó, posso dar um adendo nisso? Tem um motivo pra isso acontecer assim. Porque vocês são amigos de verdade. E o que amigos de verdade fazem? Isso pra todo mundo, né? Eles falam o que você não quer ouvir. Então, por exemplo, eu e o Dan já sentou pra conversar e a gente já falou coisas um pro outro. Assim, ó, você tá indo... Eu lembro a última coisa que você me falou foi... Eu virei pra ele e falei assim, Dan, não tá rolando isso daqui, não funciona, não consigo mudar essa parte da minha vida. Aí ele virou pra mim e falou assim, é porque não doeu o suficiente ainda. A hora que doer, lembra disso? Você muda, né? A hora que doer, Daniel, o suficiente, aí você muda. Então, amigo de verdade fala isso. Amigo de verdade é você conversando com o João e o João virando pra você e falando assim, Leonardo, não tá dando certo esse rolê aqui, porque você tá fazendo isso aqui errado. E vice-versa. Tem liberdade para falar o que o outro não tá fazendo certo. O que acontece muitas vezes com família, e eu trabalho com a minha família, e essa é a maior questão. A gente mistura o emocional com o racional e tudo vira pessoal. Aí vira um problema absurdo. Porque você chega que nem eu mandei embora minha mãe, minha esposa, meu irmão e minha irmã. Os 4 foram mandados embora da empresa. Por um tempo, né, amor? E depois eles foram recontratados. Mas enquanto eles não entenderam que a correção que eu estava fazendo para eles não era pessoal, entendeu? Eles não voltaram para a empresa. Essa é a grande questão. Mas leva pro pessoal, né? Não, eles levaram e foram mandados embora. Mas você me tirou. Minha mãe ficou louca. Imagina a dona Iraci, João. Como assim? Ele falou assim, a hora que a senhora entender isso, pode voltar. E foi o que aconteceu. Todo mundo voltou. Mas quando voltou com outra cabeça. Eu acho que a grande importância é isso. Quando a gente trabalha com família, tem que ter... Um carro tem 4 portas, mas tem um volante só. Entendeu? Então, por exemplo, uma sociedade com família funciona enquanto tiver um líder, representante principal, funciona. A hora que tiver equidade, normalmente com família vai dar problema. Porque daí vira uma disputa de poder e aí não funciona mais. Virou disputa de poder, ou disputa de dinheiro, ou disputa de, tipo, eu faço mais, dá ruim. Dá muito ruim. Entende? Então, tipo assim, na nossa sociedade lá hoje, funciona muito desse jeito. Fala assim, não, pessoal, a gente faz uma reunião para resolver as coisas e todo mundo ajuda com opinião. Mas a última palavra precisa ser dada e tem que ter um líder para fazer isso. Sabe? É um negócio muito doido. E quando a sociedade é com amigo, você tem esse senso de equilíbrio entre vocês, não tem? Tem muito. Você sabe, por exemplo, dentro de vocês ali, na sociedade de vocês, tem o que é mais racional, tem o que é mais emocional, tem o que é mais equilibrado, tem o que faz o intermediário entre vocês, né? Isso é fantástico. Cara, a gente teve uma discussão no passado, feia, eu e ele. Certo. A gente é muito amigo. Aham. E a outra pessoa da nossa sociedade foi extremamente importante pra, tipo, o cara ficou no meio do fogo cruzado, tá ligado? Imagino. O cara passou 5 minutos, tava um lidando pro outro, chorando, pedindo desculpa. Ai, tá vendo? Mas é porque tá alinhado. Tá, a família dá, mas tem que estar todo mundo alinhado. A gente tá indo pra onde, né? Isso. Agora, tipo, eu cresci. Opa, aquele não cresceu, eu vou trazer comigo. Se não tiver no mesmo propósito, você vai tomar pau. Sim, verdade. Concordo Entende? 100%. Então, tipo, talvez ele tá passando por um processo que ele tem que passar para ter essa experiência. Aí você vai lá e você quer ajudar. Aí puxa você para baixo também. E deixa causar dor, né? Muita dor. Porque, por exemplo, você conseguiu a sua mudança na sua vida e você passou pelo processo de dor. Às vezes, se o outro da família não passou por aquele mesmo processo de dor, ele não tem a maturidade que você tem naquele momento. É isso. E aí fica difícil. É Quanto igual. tempo demorou pra você aprender isso? Eu tô aprendendo ainda, mas eu acho que dos últimos 2 anos, principalmente no ano passado, né? Principalmente no ano passado, isso foi muito forte. Eu cheguei no meu irmão, a gente estava conversando, e eu sempre viro para eles e eu falo assim, pessoal,
vontade de ficar milionário, né? De dinheiro não ser um problema, tipo isso, né? E aí o meu irmão ele olhou pra mim, isso daí mexeu muito comigo na época. Ele falou assim, eu não ligo não. Caramba, eu fiquei revoltado com ele falando isso. Mas por quê? Porque o meu irmão, ele vive, de certa forma, uma vida que, para o Daniel de 17 anos atrás, é uma vida de milionário. Entendeu? Tem o celular que quer, vive como quer, assiste o streamer que quer, tem toda a liberdade do mundo, anda com um carro bom. Então ele não passou pela dor que eu passei. Então, a hora que eu olhei para isso, eu falei assim, eu estou facilitando a vida dele demais da conta. Entende? Então, na hora que foi chamado, que a gente fez reuniões para isso, conversamos sobre isso, e aí mostrou uma outra realidade, esse menino é um orgulho, né, amor? Um orgulho total para nós. Ele tem 16 anos. E o que ele faz nas redes sociais, e o que eles fizeram, tanto a minha irmã como meu irmão, nos últimos 6 meses, eles fizeram a marca explodir. Milhões de visualização na rede social. Pra você ter noção, demorou 6 anos para ter 4 mil seguidores no Instagram. Em menos de 6 meses trabalhando focado, eles têm mais de 50. Nossa. Tipo, numa velocidade absurda. Eu falando com o João sobre isso, né, João? Eles tinham 700 seguidores no TikTok. Mudando a estratégia e ele trabalhando com o que ele sabe, porque ele é muito bom no que ele faz, tá chegando em 100 mil seguidores no TikTok. Então, tipo assim, a capacidade que os seus irmãos ou qualquer pessoa da nossa família tem, às vezes, para ser desperto, precisa de uma dificuldade. Precisa, né? Que a gente, às vezes, não deixou acontecer. É uma loucura, né? É aquele ditado, né? Tempos fáceis, né? Faz Sim. pessoas fracas, né? E tempos difíceis faz pessoas fortes. Perfeito. Então, tem coisa que a pessoa tem que passar para criar uma casca, né? Sim. Para ser forte. O calo que a gente faz na musculação. E demora muito pra gente adquirir essa consciência, né? Porque você passa pelo processo, você estuda, você coloca em prática, você colhe benefícios, e aí acontece de você encontrar uma pessoa que passou pela mesma coisa. Sim. Que legal! E aí, nossa, que legal a tua história, bem parecida, você colheu outras coisas. Aí acontece de encontrar você que passou também pelas mesmas coisas, e aí a gente meio que baixa a guarda pro próximo. A gente acha que ele sabe. Né? Também. Aí você vai sofrer por ele de novo, né? A gente caiu muito nisso. Duas vezes. A gente fala que tem um valor, né, como terapeutas, tem um valor que é quase o dobro, né, de investimento em AdWords, tanto no Meta Ads quanto no Google Ads. A gente tem um valor por atendimento. É quase o dobro para trazer uma pessoa. A conta não fecha. Como é que fecha? Se a gente consegue mostrar a importância de um processo de desenvolvimento. Então, tá, ok. Aí tem o lifetime value, o tempo que a pessoa fica aqui, tudo que ela vai adquirir, aí acaba valendo a pena. Mas a gente achou que apenas explicar, os colaboradores... E aí eu tô lá, fui fazer as minhas imersões, fui fazer um curso longe, lá na Índia, mas eu não consegui desligar, né? Eu tava lá, estudando, aprendendo, eu olho a agenda fazendo isso aqui, ó. Olha que louco. E o que tá acontecendo aí? Foi isso. Eu não consegui entender que as pessoas da época não tinham o necessário para entender a importância, né, para valorizar cada pessoa que viesse aqui, para estudar o suficiente, e aí você acaba entendendo pela dor. Né? Essa pressa para melhorar tá doendo quanto? Nossa, estava doendo muito, a ponto de a gente quase falir e mudar, né, completamente. A gente mudou completamente a forma de trabalhar. E hoje a geração é do imediatismo, né? Sim, total. Tudo é imediato. Hoje é tudo muito fácil. Até comentei com o Dani pelo telefone. iFood, você liga, você tá no sofá, você tem preguiça de ir lá fora para pegar. Hoje é tudo imediato. Tem hoje, brigas, né? Hoje o motoboy, você vai subir. O celular ali, ó, é tudo muita informação, imediatismo. O último livro que eu li, um jornalista entrevistou os 25 homens mais bilionários, mais ricos da Terra. Os bilionários. Todos acima dos 80 anos. Todos. E qual que é o segredo disso? Eu aprendi uma frase naquele livro assim que eu vou levar pro resto da minha vida.
Nunca subestime o poder do pouco. Pouco. Constante. Constante. Isso é em tudo. Você vai começar a fazer atividade física, não precisa começar correndo 15 quilômetros. Começa com 1. Perfeito. Essa semana corre 1, semana que vem corre 2. Vai. Isso é em tudo, é no investimento. Se a gente colocar uma Gillette aqui hoje, uma Gillette amanhã, ficar colocando uma Gillette durante 20 anos, não vai crescer? Sim. Nunca subestime o poder do pouco. Os bilionários fizeram isso. Sim. Constância. 50, 60 anos investindo. Mas a gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem. E a pressa é cara. Esse é o nome. Esse é o... Essa pressa não tem um preço a ser pago por ela, entende? Então, tipo, paciência, um pouquinho de cada vez. Isso, eu uso agora isso nos meus investimentos. Vou abrir uma empresa, estudo bastante. Se é viável, se não é viável. O Homem Mais Rico da Babilônia, no livro, me ensinou isso também. Ele tem 5 princípios lá que ensina a gente. Primeiro se pague. Proteja seu patrimônio. Invista onde você tem conhecimento. Invista. Não se emocione com ganhos altos. Tem uma startup nova aqui, uma oportunidade. Isso é sempre fria. E invista bem seu dinheiro. Então, esses princípios, se você tentar levar ele à risca, eu acredito que dá muito certo. Mais maduro, né? Mais maduro. Entende? Então, não é meio que uma receita de bolo, né? Mas tem uma chave aí, entendeu? Você consegue. O que me assusta da geração de hoje, até para esse imediatismo, são 2 coisas. Primeiro, que a pessoa aparece só depois que ela teve sucesso. Então, por exemplo, se ela está numa rede social, ela teve o percalço dela, às vezes ela passou fome, às vezes teve muita dificuldade. Mas quando ela começa a ter milhões de seguidores e está ganhando muito, aí ela aparece. Então, todo mundo vê a pessoa na alta. Acho que foi do dia para a noite, né? Exatamente. Tem um amigo meu que fala sempre assim, demorou 5 anos para mim fazer sucesso do dia para a noite. Só me viram depois que o sucesso aconteceu. A rede social faz muito isso. Você aparece depois que o sucesso aconteceu. Mas o cara, ele é profissional naquela área dele há 20 anos. Sabe? Umas coisas assim, absurdas. Então, a internet dá essa impressão de imediatismo. E a segunda coisa que me assusta nesse caso é o quanto vendem uma ideia mentirosa dessa facilidade. Então, por exemplo, tem muito processo de treinamento, cursos que são vendidos na internet com a ideia assim, fique milionário. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Cara, tem um celular e 1 hora por dia? Então, é tipo isso. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Não é que é impossível isso acontecer. Hoje a gente vê que a realidade é possível. Mas é 1 em 1 milhão. Ô, Dani, mas isso é muito perigoso. Muito. Muito. Por quê? Olha esses vídeos aí que esse pessoal que numa fala ficou famoso. Sim. Sumiram. Cadê a constância? Né? Porque não tem um alicerce. Sim. Não tem uma base. Tem um cara que eu sigo ele, eu gosto muito do conteúdo dele, que é o Rick Chester. Já ouviu a história? O rapaz da água? Aquele cara, ele estava pronto, né? Então, mas olha que doido. Foram quantos anos de trabalho, quanta história. Eu lembro que a gente foi numa palestra dele, 45 minutos. Meu, você não sai para ir no banheiro enquanto o cara fala. Ele tem um conteúdo gigantesco, aquele cara. Fantástico. Ele não explodiu do dia para a noite. Não. Agora, esse pessoal que é do dia para a noite fica milionário, o risco deles voltar é muito grande. Sim. Não tem maturidade. Não tem maturidade. É que você falou um dos elementos do livro, né? Conhecer bem o negócio. Sim. E como é que funciona? Quais são os pontos fundamentais para um negócio, né? Por exemplo, você tem um celular, você tem tempo, mas como é a estratégia? Como é que você gera o dinheiro? Isso leva tempo. Isso leva tempo. É só analisar quem ganha na Mega Sena. A pessoa do dia para a noite ganhou 50 milhões. Beleza, e aí? O que você faz? Não tem um conhecimento, né, Dani? Simples podcast. Bater um papo é legal, mas e a parte técnica? E a noção estética? Quem conversar? Tem muito por trás nos bastidores, né? Sim.
Tem muito isso. É porque hoje as pessoas, em Provérbios fala isso, né? Pra gente enxergar com olhos da cabeça, né? Olhos da mente. Então, mas as pessoas enxergam com o olho vivo aqui, o físico. E tipo, pro Daniel tá onde que ele tá hoje, eu não tenho que fixar nele hoje. Eu tenho que ver o processo dele. Se você for uma pessoa inteligente, cara, como foi o processo desse cara? Se for trocar uma ideia com ele, você não vai perguntar como ele está hoje. O que ele fez para chegar onde ele chegou. Sim. Isso é mais importante. Esse processo. Porque é aí que está o aprendizado. Mas a preocupação das pessoas não vai ser essa. Vão ser justificar o que você fez de errado para estar onde você está. No sentido, tipo, o fulano de tal tá lavando dinheiro, fulano de tal tá vendendo droga, fulano de tal tá fazendo tal coisa. Porque na cabeça de algumas pessoas não faz sentido o seu sucesso, tendo vindo do mesmo lugar que ela, você ter tido sucesso de uma forma certa. Mas por falta de maturidade de vir te perguntar. Exato. Tipo, peraí, o que você fez antes? Como é que você sofreu? Quais foram os erros que você cometeu? Talvez esse seja o princípio mais importante do nosso bate-papo, né? Esse tem como, né? É isso mesmo. Isso, tipo, a gente que veio de uma cidade pequenininha, né? A nossa cidade ela é um ovinho, certo? E comentários pequenos tomam a cidade inteira em questão de... muito rápido. Muito todo mundo rápido. conhece todo mundo lá. Todo mundo conhece todo mundo. Então, você tem... E essa parte do dinheiro te dá responsabilidade. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar. E eu percebi que o dinheiro, ele é uma peça fundamental nas nossas vidas. Porque a gente está aqui hoje, tudo. Esse copo, Sim. esse celular, é através do dinheiro. Sim. A gente deslocou. Perfeito. Hoje o dinheiro rege nossas vidas. Sim. E como é que a gente não sabe lidar com ele? Né? Na escola não ensina. Eu acho que isso todo ser humano... A primeira matéria é educação financeira. Mas e aquela ideia que fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, ouviu isso? O dinheiro é neutro. Né? Não, o dinheiro ele não é nenhuma coisa, é outra. Não, ele é igual neutro. uma faca. Uma faca você passa margarina no pão ou faz Agora, uma maldade com uma pessoa. Quem usa né? ele... Quem que usa determina. o dinheiro que determina. Eu posso usar o dinheiro para ajudar muitas pessoas. Perfeito. Como eu posso usar o dinheiro para comprar uma arma e matar pessoas. Sim. Então, o dinheiro é neutro. Agora, a pessoa que usa o dinheiro que determina. Mas quem inventou essa frase foi muito na maldade. Deve ser um... Não, fez mais ou menos assim, ó. Dá todo o seu dinheiro para mim e seja feliz. Não, na Bíblia Se fala livra, isso, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. É isso aí. Entende? Então, você tem que buscar o conhecimento. Foi isso que eu fiz. Busquei o conhecimento para poder lidar com o dinheiro. E isso eu percebi, que o dinheiro hoje gira o mundo. Igual você pega o Cristiano Ronaldo e o Neymar, tá jogando lá na Arábia. Calor do cacete, os caras... Mas por que eles estão lá? Sim. Por causa do dinheiro. Então, o dinheiro hoje, eu acredito que dá muito poder para a pessoa. Então, ela tem que saber lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro hoje, você vive, né? Você sobrevive por causa do dinheiro. Você compra teu alimento, teu sustento, teu remédio, tudo. Então, como é que você não sabe lidar com isso? Entendeu? Como é que você não sabe economizar? Entendeu? Investir? E por que será que afasta tanto? Por que será que, de uma maneira geral, a gente nega tanto aprender sobre isso? Será que tem a ver com um medo de maturidade, um medo da responsabilidade? O que vocês acham? Porque é muita gente desinteressada, por isso que é tão essencial, né? A gente fala aqui sobre cada um. Nós aqui, cada um que está assistindo, a gente sabe qual é o mínimo que você precisa para acertar as suas contas e vão um pouco além, para ter uma vida confortável, né? Comprar o que você quer, viajar para onde você quer, mas qual é uma coisa que a gente estabeleceu? Qual é o máximo? Ele tem que ter o máximo. E não é o máximo tem que ter um suficiente, né? mas não é o máximo de dinheiro, né? É o máximo, digamos que o meu máximo vai ser 15, 20, sei lá, 50 mil reais. Eu ganho isso aqui para ter a vida que eu gostaria de ter. Certo. E o meu esforço máximo vai ser até 50. Pode passar,
pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão, mas eu estou falando do meu esforço, eu só vou me esforçar até aqui para aproveitar o tempo. Porque Você tem uma meta, né? porque o que parece, e todos nós sofremos isso, não, opa, dá para ser um pouco mais, de repente você está trabalhando 15, 16 horas, não, peraí, tem que ter um máximo de esforço. Para a gente, né? A gente tem uma filha, e adolescente. A gente brincava no começo que o trabalho era uma gincana. Ela entrou, agora ela é adolescente, isso era quando ela era criança. Ela entrou na escola valendo, a gente ia esforçar o máximo possível até esse momento. Acabou. Então, esse máximo, para poder ter vida, porque tem aquela máxima, né? Nossa, aquela pessoa é tão pobre que só tinha dinheiro. Então, como é que faz? Tem um ditado que fala que o dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo senhor, né? Então, se você colocar o teu coração no dinheiro, você nunca vai ter o suficiente. E hoje vende muito isso, né? Hoje assim, o Instagram não tem nada real ali. Eu acho que a novela só saiu da TV aberta. E foi para vídeo curto no Instagram. Não é? Porque não tem nada real ali. Entendeu? Verdade, As pessoas se iludem que aquilo ali é realidade. Não é. Então, mas tem muita comparação. E, tipo, uma coisa que eu aprendi muito, que eu acho essencial, hoje eu compro o que é necessário para mim. Para mim. Porque se eu for comprar para os outros, aí é diferente. Sim. Igual eu dou o exemplo do meu celular, é um Motorola. Perfeito. Para mim, Tá maravilhoso. é essencial. Agora, se eu fosse comprar um celular para os outros ver, Você tinha que ter um outro. não é? Perfeito. Se você não usa, é caro. É uma coisa que vai... Não, mas aí você começa usa, cara. Não, mas aí você começa a comprar as coisas para você. Eu lembro quando eu conversava com o João, né? Questão de carro, né, João? A gente falava muito. Velho, pra quê? Pra que comprar um carro XYZ? Para os outros te veem com aquela condução, com aquele carro. Tem uma frase de um professor Gretz, não sei se vocês já ouviram a palestra dele. Ele fala assim, ó, tem gente que compra o que precisa, compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. A frase dele era essa. E assim, às vezes é isso. Às vezes as pessoas estão querendo viver mais na ilusão de mostrar para os outros do que para elas. E aí sabe quem paga essa conta? É só você, sozinho. A empresa. Porque com certeza esse excesso vai acarretar na empresa. Vai acarretar na empresa. E às vezes... comprei um carro financiado. Quem vai pagar a parcela? A empresa. A empresa. Financiei uma casa. Quem vai pagar? A empresa. Aí o CPF quebra o CNPJ. Mas eu acredito muito nas leis da natureza. Certo. Porque funciona. A natureza ela é única. Sim. Então a lei da natureza que primeiro você planta. Depois você colhe. Básica. Base. Aí eu vou fazer um o curso, simples. sei lá onde, e não observou isso. Porque tipo Tá na assim, sua frente. você planta, depois você colhe. O capitalismo hoje, ele te dá a opção de inverter essa lei. Certo. Primeiro você colhe, e para depois, aí você financia. Sim, perfeito. Você vai lá e financia. Só Então pagar você já 3 vezes. colheu. Aí você vai pagar, você trabalha. Um preço por isso. Não Preço é? da pressa. É a tua pressa. É isso aí. Eu tenho um funcionário lá, tipo, a gente registrou ele lá, já financiou uma moto. Financiou uma moto. E aí... Você não vai me mandar embora, porque eu conto. Não, mas ele já, responsabilidade. tipo, ele já virou servo daquela conta, né? Sim, virou servo. Então, se a pessoa começar a raciocinar quanto da sua vida, ele vai ter que, o tempo, vai ter que vender para pagar aquele objeto. Sim. Aí você tem que estudar, tem a questão dos juros compostos. Sim. Quanto você vai pagar dessa moto? 5 anos de R$700. Cacete. 3 vezes o valor. Cara. Aí, tipo assim, aí eu pensei assim, ó. Você vendeu vida. Se ele tivesse a paciência 1 para 3. de investir R$700 todo mês. É pouco. Nunca subestime o poder do pouco.
Entende? E dos juros compostos. Dos juros compostos. Uhum. 700 durante 1 ano, 2 anos. Daqui 5 anos, ele ia ter 3 motos. Ele ia fazer o juro, trabalhar para ele. Mas ele tinha que ter a paciência. Ele comprava a moto à vista e sobrava dinheiro. Sim. Pra ele... E, cara, qual os juros que é mais alto? O da dívida ou o que rende? Com certeza dá dívida. Então é complicado. Né? Mas aí a gente coloca o jogo emocional. Que a gente nunca faz algo no presente, normalmente pra gente, nesse caso. É A isso. gente tá fazendo pro outro. Então, é tipo, o cara quer a moto pra mostrar pra quem? Precisa daquela moto específica que foi comprada financiada? Ou dá pra comprar uma de R$1.500? Acho que caberia de uma outra forma, né? Eu acho. Aham. Eu vou comprar, tá? Eu vou desse mesmo jeito. Só que eu vou economizar tanto tempo, com esse tempo eu vou conseguir estudar e eu vou... Mas não é a realidade. Não é. Não é. Não é. Não é. É Porque outra seria um coisa. investimento. É outra coisa. Entra nisso que você falou. Comprar uma coisa que você não quer. Quando eu vendia salgado na rua, eu saí do salgado que eu vendia de caixinha de isopor e eu fui vender com uma moto. E na época, eu tinha um primo meu que estava fazendo uma faculdade pública de contabilidade e tal, ele é muito inteligente, menino. E aí ele virou para mim e falou assim, não, mas você vai comprar uma moto financiada, você vai pagar 3 motos. Ele veio com esse argumento total, tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas sem essa moto aqui eu não triplico as minhas vendas. Então, quando eu tinha 18 anos, a moto que eu comprei, Ela já não era um ela, custo, era né? ela não era um passivo direto, ela era um É ativo. um ativo. Então, eu fui fazer uma outra coisa, certo? Então, justifica. É o que o Dom falou. É uma lógica em que você ganha de alguma maneira, ou tempo, ou dinheiro, e aí tá tranquilo, certo? Agora, se for fora disso, não, você não precisa. Pra que fazer? E Então- assim, o cara não consegue fazer o que o Genaro falou, todo mês vou guardar R$700. Porque não tem educação financeira. Não Ele tem. vai entrar num conceito mais complexo ainda, Hum. que é a realidade nossa. Sim. E aí tem um perigo muito grande. O João até citou aqui. Se a gente depender só disso, só do corpo, para ganhar dinheiro, uma hora vai dar pau. O corpo não A aguenta. máquina tem limite, né? Você entende? Então, se você não tiver uns ativos, que você dormindo ali, você ganha um dinheirinho, velho, você não vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tipo, porque uma hora o teu corpo não aguenta mais. Eu acho que esse foi o o conhecimento mais difícil, talvez pela nossa cultura, por não existir, né? A educação financeira, você se pagar primeiro, Você se pagar. sabe? Tanto que até hoje, né? O maior investimento da gente, o maior, é em conhecimento. O maior, né? Como é que eu faço a coisa dar certo? Nada, no nosso entendimento, nada vale mais que isso. Ter o conhecimento. Porque senão você entra nesses... Não, tudo bem, eu pago 3 vezes mais. Sério? Essa coisa simples que você... Se você olhar, você fala, meu Deus, não faz nenhum sentido. Eu estou pagando 3%. Eu estou recebendo 0,6%. Sabe? Não faz sentido, né? Não faz. Você não... Igual eu troquei de carro esse ano, né? Comprei um carro assim, carro bom e tal. Mas eu comecei a comprar esse carro em 2020. Entende? Então eu comecei a comprar ele em 2020, comecei a investir e foi rendendo. E eu consegui trocar esse ano. Mas sem pressa. 5 Entendeu? anos para fazer sucesso da noite pro dia. Não, porque aí hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um entendimento. Sim. Entende? De lidar com o dinheiro, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Porque senão você se lasca, você fica a vida inteira aí trabalhando e não tem nada. Será que dá para aprender a não ser na dor? Porque a gente está falando de muita dor, né? Hoje- Mal ali, dor me dei pra mal caramba. aqui. Hoje tem muita informação. Igual esse conteúdo aqui que a gente tá trocando ideia. Nossa, eu queria ouvir isso com Eu 15 também. anos. Eu também. Nossa, Seria interessante. então, tipo, isso Eu queria ouvir, entender e aplicar. não é fácil aplicar. Não, aplicar Não é fácil. Quando eu comecei a treinar lá no João, ele tinha um Corolla. Certo. Ele tinha um Corolla e trabalhava que nem um louco, né, João? E eu falei, João, isso não faz sentido, cara. Aham. E tipo, ele abraçou a causa. Aham. Ele foi corajoso, hein? Aham. Vendeu o Corolla e foi, investiu. Hoje o João não tem carro.
Ó, pra você ver que doido. É porque ele viu que é um passivo tão grande, né, João? Você caiu fora. Tipo, hoje ele não tem carro, João. Ó, controvérsias. Tem um carro, não tem? Cadê aquele carro? É a casa da Michelle. E o Fusca? É verdade. Ô, comprou um nossa, Fusca, ele comprou eu um não andei nele ainda, velho. Ele comprou um Fusca. Mas o João, tipo assim, amadureceu muito. Muito. Muito, muito. Educação financeira, tudo. Pergunta se ele se arrepende. Nunca na vida, né? Então, isso. Se a pessoa abrir a mente para isso, paciência, em vez de comprar financiado, eu vou investir. Uma pergunta sobre isso. Você acredita que os tipos de amigo que você tem em volta da sua vida te influencia positivo ou negativamente, diretamente? Nesse caso? Porque, por exemplo, se você fosse um amigo que valorizasse carro, às vezes vocês não teriam essa conversa. Vocês Ô, João, você trabalha pra caramba, compra um carro. Você merece uma Hilux, você merece sabe, esse tipo de coisa assim. Merece. Igual, eu acredito que todo mundo, é igual, respondendo os amigos, influencia. Influencia. Se você não tiver... Cabeça feita. Eu não influenciei, João. O quê? Tipo assim, a pessoa já compra aquilo e tal. Então, tipo assim, hoje eu tenho minha mente pronta. Certo. Entendeu? Eu tenho minha meta, eu vou atrás. Então é difícil eu ser influenciado, sabe? O maior erro é realmente antecipar o momento de um sonho. Isso. Eu tenho um sonho de ter uma Land Rover. Top. Se quiser comprar agora, você compra. Sim. Não é o momento. Uma hora vai chegar um momento. É isso, é a hora certa. Pra isso, né? Perfeito, uma base. Tipo, o que eu não gosto é você comprar as coisas com a tua mão de obra. Entendi. Ainda mais financiado. Por quê? Igual eu tô falando, é teu tempo. É a tua vida. Tua vida, você vai ter que ir lá naquela... E você vai virar servo. E você tem a consciência que é sua, não é sua. Atrasa 3 parcelas. Já era. Tá, isso perdeu. Aham. Consignado ao banco. Então, tipo, você tem a consciência... não é. Entende? Então, isso eu acho muito perigoso. Sabe? Você pegar e colocar todo o seu tempo numa dívida de 4, 5 anos. Nossa, você está ressignificando aqui, porque para mim o preço da pressa é os juros. Você está trazendo uma forma para eu pensar um pouco, até mais doída. O preço da pressa é a vida. É a vida. Você vai pagar os juros com o teu tempo. Entende? Então, se você tiver a paciência de investir aquele dinheiro e aquele dinheiro gerar juros, e aquele juros gerar mais juros, que é o poder dos juros compostos, e aquilo gerar mais juros, eu não sei quando você tiver uma renda de tanto, você vai querer aquele objeto ainda, né? aquele sonho. Porque isso é importante. Tem uma frase, né, do Chico Science, que dizia assim: um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Ela não é simplória, né? Ela tem uma profundidade filosófica maravilhosa, incrível, porque você quer muito aquele objeto, né? Você quer muito aquele bem, e você está certo, essa é a tua realidade, mas você deu um passinho, você já mudou. Nossa, isso aqui ainda é legal, mas não é tão legal. Talvez o mais legal seja entender essa lógica sobre o que é uma vida boa, né? Tem um estudo sobre a felicidade, vocês viram esse estudo? Não. É o maior, brincam, né? Que é o maior Big Brother que já existiu. Tem mais de 70 anos. E começaram com um grupo de jovens ricos e outro grupo de jovens muito pobres, e isso tem 70 anos. Olha a dificuldade para manter, né? Trocar os pesquisadores, né? E fui acompanhando. Hoje esse estudo está com os netos dos primeiros aqui. E nessa trajetória, alguns ficaram pobres, outros ficaram ricos, a maioria ficou na média, mas eles perceberam que até os 20 anos a maioria queria uma coisa, até os 30 outra coisa, muitas coisas relacionadas à opinião das outras pessoas. Eu preciso ter um cargo, eu preciso ter um carro, eu preciso ter... Mas foi muito legal, né, porque o objetivo era estudar a felicidade. O que é que, de fato, faz uma pessoa feliz. E após os 50... o que eles estão constatando, são relações. Então, às vezes, a gente está ali focando em ter algo que vai tirar teu tempo. Nossa, eu preciso pagar, eu preciso. E você vai não conseguindo estabelecer relações. Tá, você vai ter.
e só. Só isso. Mas quando você consegue boas amizades, boas relações, olha esse papo, olha quanta sabedoria a gente pode somar. Né? Porque tem um astrofísico chamado Marcelo Gleiser. Ele escreveu um livro chamado A Ilha do Conhecimento. Olha que nome maravilhoso. Não importa quanto você sabe, é pouco. A gente precisa somar, né? Para entender coisas... Graham, né? Billy Graham morreu com 90 anos, se não me falha a memória. E, tipo, ele foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos, ele é considerado o pregador do século. E quando ele estava no leito da morte, fizeram uma pergunta para ele. Se você pudesse voltar, o que você faria? Ele falou, eu buscava mais conhecimento. Olha que sensacional. Então, eu acho que o conhecimento te liberta, né? Em tudo. Conhecimento te liberta. Conhecimento é o que te dá liberdade, né? Já fala a Bíblia, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quanto mais você busca, né? O conhecimento mais importante para mim hoje é se conhecer hoje. Que o conhecimento externo ele é interessante para a gente conquistar coisas, muitas vezes. Mas o conhecimento interno é para entender quais coisas a gente quer conquistar. O que não é para mim, né? O que não é para mim que eu não preciso querer. Entende? Então, por exemplo, eu me conheço tão bem que eu entendo que eu não preciso de tal coisa. Eu me conheço tão bem que eu não preciso estar naquele grupo que aquelas pessoas estão conversando sobre aquilo. Não, mas é importante para você, não sei o quê. Eu falo assim, não, mas eu não me sinto bem lá. Eu me conheço, eu sei que eu estou incomodado. Essa é uma oportunidade de negócio. Essa oportunidade de negócio maravilhosa. Não, beleza, mas é uma oportunidade de negócio, mas eu não vou me sentir bem. Eu não vou pagar esse preço. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente começa a viver. É uma viagem, porque daí as relações melhoram. Que é o lance do tipo, com quem você está sentado na mesa? Sabe? É gostoso, você levanta feliz. Coisas, né? E tipo assim, ó, vocês percebem que o que nos mais preenche são coisas que o dinheiro não compra. Verdade. Tipo, uma amizade verdadeira não é dinheiro que compra. Na vida. Isso você não encontra em qualquer lugar. É isso aí. Entende? E tipo, a questão do objeto, do material, é tudo vaidade. Sim. Anda com o carro mais caro do mundo no deserto. Faz sentido? Nenhum. Faz sentido? Nenhum. Você andar, desculpa, João, num Fusca ou num carro mais... Não faz sentido. Então, tipo, tudo é ego. Ó, cara dele, não desculpo. Tudo é ego. Tudo é Entendeu? ego. Agora, você no deserto com uma pessoa que você ama, Porra, faz toda a diferença. não faz diferença? Então, e o bem material é... Tipo, você comprou, depois que todo mundo viu, parou de te preencher. Perde a graça isso. Agora, uma verdadeira amizade. Isso aqui, ó. Fantástico. Isso aqui, não é? Não tem preço. Não adianta. Não adianta você montar o melhor estúdio, as melhores câmeras, se você não tiver... As melhores pessoas. Não é? Então, hoje eu acho que as pessoas é o nosso melhor investimento, sabe? As pessoas certas. Tem um amigo meu que falando exatamente o que você está falando. Ele fala assim, o importante não é a viagem, mas quem está na viagem contigo. É outro rolê. Esse meu amigo, a gente senta na mesa para conversar, às vezes, uma garrafa de água. Nossa. E conversa 4 horas e bebe água até... Entendeu? E não precisa de nada mais com aquilo. É só a gente sentar e trocar ideia. E o dinheiro não compra isso. Nunca na vida. Nunca. Então, se você é cheio de coisas que o dinheiro não compra, eu acho que você é muito mais feliz. Sim. Onde você, nessa tua trajetória, onde você acertou? Qual foi o conhecimento que você gostaria que todo mundo que está à sua volta, não dá para todo mundo, mas todo mundo que está à sua volta, que conhecimento você gostaria que as pessoas soubessem? Que você acha importante? Porque esse é maravilhoso, né? Olha, o que mais tem valor não são coisas. Esse é maravilhoso. Mas no sentido de investir, né? De empreender teu tempo. Olha, vale a pena empreender aqui porque eu encontrei isso. Você tem essa pérola? Tenho. E, tipo... Porque eu falei, hoje o que é mais valioso é o nosso tempo. Uhum. É o nosso tempo. Então, se você começar a calcular tudo que você faz com o seu tempo de vida, você vai pensar mais.
Perfeito. Um exemplo. Vou financiar um carro. E eu ganho R$2.000 por mês. Eu vou pagar 5 anos de R$1.000. Quanto tempo leva para pagar esse carro? Quanto você vai ter que doar tua vida para pagar esse carro? Então você tem que começar a valorizar mais seu tempo. Colocar isso na balança, o seu tempo. Nossa vida é um sopro. Uhum. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela tinha 60 anos. Eu falei, nossa, a senhora já fez 60 anos. Ela falou, eu olho para trás, parece que foi um piscar de olhos. E para a gente ter uma qualidade de vida, ter um tempo de qualidade, a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Sim. E a gente ter essa liberdade de estar com as pessoas que a gente ama. Senão você vai ficar servo o resto da vida. Você vai ter que trabalhar para sobreviver. Então, foque nisso. Foque em ser dono do seu tempo. Entende? Trabalhe para ser dono do seu tempo. Ser dono da sua vida. Perfeito. E isso eu acho que vai te deixar mais leve. É isso. Sensacional, Tempo né? de qualidade. Sensacional. Porque tá na nossa frente, né? E a gente não consegue enxergar. Acho que a gente é inundado por tantas distrações. Vocês... É o ritmo hipnótico do livro que o João falou que gosta. O Mais Esperto que o Diabo. A gente é levado a acreditar que tem que ser assim. E para você? Qual foi o conhecimento que você aprendeu que você gostaria que as pessoas... que todo mundo soubesse? Porque isso aqui é maravilhoso. Pra mim, faz o que você ama. E demore o tempo que for para você encontrar isso. Mas assim, o tempo que for. Mas depois que você encontrar, faz aquilo. O que a gente estava conversando ali, você falou, né? É importante para cuidar da saúde. Isso é essencial, né? Você fazer o que ama. E às vezes a gente foi inundado por tanta informação e por tanta coisa que a gente não sabe o que a gente gosta. A gente não sabe o que a gente aprecia. É muita dificuldade. Eu estou falando disso, eu estou falando de mim, inclusive. Eu estava na terapia essa semana e a minha psicóloga me perguntou o que você faz para você? Eu não entendi a pergunta dela. Ela falou assim, para você. Eu falei assim, como assim? Não, o que você faz para você, com você sozinho? Sem nada, sem ninguém. E eu não soube responder para ela. E agora eu estou me perguntando todo dia exatamente isso. Porque, peraí, o que eu faço para mim? O que eu gosto no meu dia ou na minha semana, que de vez em quando eu tiro 2 horinhas ali para fazer para mim? O que não é a vontade dos outros? O que não é rede social? O que não é família? O que não é trabalho? É eu comigo. Interior. Então, até por isso que eu falei sobre o se conhecer. Olhar para dentro e fazer o que ama. Para mim, eu não estou executando isso ainda, mas estou em busca disso. Encontrar o que eu amo fazer e aí nunca mais parar de fazer. Mas tem uma coisa muito bela nisso, né? De você não precisa chegar lá, sabe? Seja qual for o objetivo que você tenha de vida, você não precisa chegar lá, mas você saber que você está no caminho. É fantástico. A diversão está no caminho. Porque quando você está perdido, lá na roça, eu falei ontem que o pior emprego... Eu vim de uma família muito pobre também, mas não eram 12, eram 2. Nossa, foi na adolescência... ajudante numa loja de pisos e azulejos. Isso era meu trabalho. Eu lembro disso. Nossa, e ter me incomodado com aquilo. É o mantra daqui. A gente precisa se incomodar. Não é? Sabe? A gente tem precisa. A gente tem que ter isso dentro da gente, sabe? Eu não quero isso para minha vida e aí vem de dentro. Tanto é que se o João pegar a fala do João, ele tem isso. O Dani teve isso. Então você tem que ter. Não se conformar com pouco. Eu quero mudar e correr atrás. É muito grande, né? São muitas possibilidades do que a gente pode ter. Fazer. Mas saber o que a gente não quer.
Nossa, sabe, esse uma valor vida. Não, olha, uma vida onde eu não posso experimentar o máximo de mim, não faz sentido. né? Sabe? faz. Não, e é o meu máximo. Não vou concorrer, não. O meu máximo chega no quê? É até um acordo que a gente tem com a nossa filha, né? Não vem com nota 10, não. Vem aqui e fala, eu dei o máximo. Isso. E aí tá tudo bem. Como é que melhora? O mais né? importante hoje, o mais importante de tudo, igual vocês perguntou pro João, o que é sucesso? Eu acho que é ter paz, cara. Paz. Nossa. Paz, não interessa o que você está fazendo. Se você tem paz no teu coração, você tá tranquilo. Você vai pra onde, Cê- qualquer lugar, não, é- você faz qualquer coisa. Não é tipo a Entra em paz, qualquer lugar. isso. Não interessa o que você está fazendo da sua vida. Ó, eu sou feliz, eu tenho paz fazendo isso. A paz não tem dinheiro que compre ela. Sensacional. Uma noite bem dormida, não tem dinheiro que compre. Você ser feliz. Acho que é Fantástico. né? É isso, vamos encerrar. Bora. Que foi sensacional. Muito Obrigado aí bom. pelo convite. Gratidão. Muito bom. Espero que Nossa. tenha muitos ainda. Vão ter. A gente quer acompanhar essa evolução, quer somar o que a gente aprendeu no caminho. Tamo junto. É isso. E para você que acompanhou até aqui, parabéns. Então deixe seu comentário, se inscreve no canal, porque é importante pra gente. Perfeito. Vamos somar junto, porque segundo o Genaro, o preço da pressa é a vida. Eu concordo com isso. Tchau. Fala.